Fala galera, tudo bem? Tudo certo? Rodrigo Farias de volta aqui pra gente dar sequência aí no nosso curso de língua portuguesa. É um tempinho me recuperando de uma gripe forte, ainda tô um pouco ruim aí, mas assim, gente, ainda mais agora aí que nós temos a notícia, né, do Conselho Superior da Brigada Militar de um edital, segundo eles, em julho ou agosto. Eu acredito que vai sair um pouco depois e vai dar certo minha previsão, acho que vai ser uma prova lá para novembro. Se sair julho ou agosto, normalmente a prova é 45 dias depois, 2 meses, tá? Dá um like aí, tá? Quem ainda não curtiu, isso é muito importante, tá? 20% só da galera aí que vê os nossos vídeos aí curte, então é pouquíssimo. Ou 10%, às vezes até menos. Galera que tem o nosso curso aí, vai continuar recebendo nosso conteúdo pelo Google Drive. Galera que adquire a partir de agora pela Hotmart, tem um link aqui embaixo onde você vai clicar ali, vai te conduzir uma página no nosso site e ali embaixo vai ter toda um vídeo explicando do início ao final como que é o nosso curso e tudo que tu vai ter de benefício ali nele, ainda mais agora que nós vamos ter uma matéria extra que a gente deu de bônus aí, que é a parte de conhecimentos gerais. Logo, logo a gente vai ter alguns recortes, tá, de notícias que são compatíveis com aquilo que a banca organizadora. Vamos fazer uma questãozinha de português. Lembrando assim, para quem é aluno, tá? Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma prova agora de uma Câmara de Vereadores. É uma prova de ensino médio, que é a mesma escolaridade exigida aí para a Brigada Militar, e depois a gente vai terminar essa prova e a gente vai entrar em 2 conteúdos que são simples, mas cai sempre. Um deles é a parte de acentuação, e basicamente são 3 regras que eles cobram mais, tá? Que é a regra do uso do i ou do u, que eles tratam isso como sendo da mesma regra, nas palavras, por exemplo, gaúcho, raiz, que vai acento, por exemplo, em rainha tem uma exceção que não vai, ou, por exemplo, nas palavras paroxítonas, paroxítonas, onde ela tem um ditongo aberto, tá? Por exemplo, jiboia, certo? Por exemplo, assembleia, essas aí não vão mais acento, certo? Diferente quando a gente tem uma oxítona terminada com ditongo, por exemplo, mausoléu, essa aí vai acento, certo? Então a gente tem que entender um pouquinho, principalmente essas 3 regras. E outra coisa que a gente vai ver é a parte de colocação de hífen, tá? Então a gente vai ver isso sempre tem caído e é uma coisinha meio chata, principalmente essa regra de colocação de hífen, a gente vai entender. E outra que a gente vai dar uma explicação um pouco maior, embora essa ele é mais tranquila, nem tão maior assim, mas a gente vai passar alguns pontos que são figuras de linguagem, tá? Catacrese, metonímia, certo? Ironia, a gente vai entender como é que funciona isso. Vamos lá, então a gente vai fazer uma questãozinha aqui, essa questão é especial, porque eu vou explicar até um pouco mais do que você precisa. E ela fala assim, ó. Os símbolos da linha 5 e 15 podem ser substituídos respectivamente por linha 5 e 15. Da primeira coisa que eu tenho que saber, gente, antes da gente ir para lá, é que vírgula, ela pode ser usada, por exemplo, para eu intercalar termos da mesma classe gramatical. Por exemplo, fui ao supermercado e comprei, lógico, cerveja, carne, sal, o que está faltando aqui? Carvão. Tá caro, carvão, aliás. Mas você vai passar no concurso, a coisa vai facilitar bastante. Tá vendo que são todos substantivos? Isso é uma das funções da vírgula, que é enumerar. Outra coisa que eu tenho que saber é o seguinte, que onde couber parênteses, você sabe que o parênteses, ele é usado, por exemplo, para a gente fazer uma caixa, para a gente separar uma explicação, por exemplo, de algo que foi dito, tá? Por exemplo, na madrugada de ontem, vírgula, fazia muito barulho. Tu tá vendo que eu tô dando uma característica àquilo, eu tô explicando alguma coisa, não sei uma explicação, mas uma característica do que aconteceu.
Ou, por exemplo, vou ser concursado, entre parênteses, soldado da Brigada Militar. Tá vendo que é uma explicação onde cabe parênteses, gente. É interessante eu saber que também pode caber travessão, certo? E também pode caber duas vírgulas, certo? Então é interessante eu saber isso. Logicamente que a travessão também vão ser dois, tá? A gente já vai entender como é que funciona essa situação. Eu posso substituir vírgula por travessões, certo? Vamos lá, vamos ver em que sentido que a gente vai utilizar isso. Olha só. O brasileiro passa. Em média, ele está querendo saber nesse triângulo que sinal que vai. Uma das funções da vírgula é intercalar. E olha só, o brasileiro passa, vírgula, em média, e ela está fazendo par com esse cara aqui, ó, com essa vírgula aqui. Certo? Porque senão essa vírgula que a gente tem aqui, ó, essa vírgula que nós temos aqui, ela vai ficar solta. Olha só, ele não está intercalando, por exemplo, ele não estaria fazendo nada. O brasileiro passa, em média, 3 horas e 37 minutos por dia nas redes, e a gente tem um travessão aqui, por isso que eu estou elevando um pouquinho essa explicação. O travessão, gente, a gente pode ter ele isolado, tá? A gente pode ter ele isolado por uma questão de estilística, que a gente chama, quando eu não quiser colocar uma outra vírgula, porque essa vírgula pode dar alguma confusão. Essa questão ela fica clara, que a primeira aqui é uma vírgula, por causa que a gente está intercalando esse termo aqui, ó, em média. Certo? O brasileiro passa, em média. Você vê que você dá uma pausa, mas não fica nessa. Eu dou pausa e eu coloco vírgula. Só estou explicando. O brasileiro passa, em média, 3 horas e 37 minutos por dia nas redes. Esse travessão aqui, gente, ele também pode, tá dando uma ideia aqui, e ele pode substituir os dois pontos. Não é algo usualmente, algo que se usa com muita frequência. Mas, nesse caso aqui, é esse o papel dele. O brasileiro passa, em média, 3 horas e 37 minutos por dia nas redes. Travessão, o quádruplo dos japoneses, por exemplo. Bom, vamos lá. Veja que a dúvida que poderia ter aqui seria eu colocar um travessão aqui. Só que veja que, a primeira coisa, essa vírgula que estaria aqui, ó, ela estaria órfã. Porque ela não está enumerando nada. Então, ela está intercalando alguma coisa. E para que ela esteja intercalando, eu preciso ter outra vírgula. E eu não tenho. Então, aqui essa primeira que eu vou ter, ela é uma vírgula. Tá certo? Então, o que nós vamos ter aqui, ó, não é travessão, não é ponto final e ponto e vírgula, não é dois pontos. Não tem lógica eu tenho 2 pontos ali, tá? O brasileiro passa 2 pontos, em média 3 horas, e essa vírgula ali sozinha. Tá certo? Eu não vou entrar tanto em detalhe de pontuação aqui. Eu não concordei muito com esse travessão aqui, mas enfim, é uma questão que a gente chama de estilística, que se ele quis fazer assim, tudo bem. E a 15, vamos para a 15 aqui. Estamos, portanto, acima da média mundial, que é de 6,7. Gente, é lógico que aqui é um ponto. E o que eu poderia fazer aqui, gente, que ficaria mais inteligente até, só que aqui é uma questão didática, né? Eu poderia ver que a única... Olha só, gente. Poderia ir simplesmente com a última opção. A única que tem ponto no final não é vírgula, não é ponto e vírgula, não é travessão, não é ponto de interrogação. Só sobraria a A,
eu começando de trás para frente. O que é interessante eu saber nessa situação, e aqui é bom até eu frisar, que é uma coisa que eu já ia falar para vocês, talvez em outro momento eu esqueci. Sabe quando você tem uma questão que essa questão ela é assim, ó, V, V, F, V, F. E você tem que analisar em 5. O que eu aconselho você a fazer? Começa de trás para frente, tá? Que vai ser uma forma de você, às vezes a banca ela começa difícil para te complicar um pouquinho mais. Tu começa de trás para frente, talvez tu já consiga aí resolver essa questão mais rápido, tá certo? Então é isso, tá, gente? Galera que é aluno aí, faremos mais questões de pontuação. A gente vai engrenar agora uma sequência de 8 questões em no máximo 2 vídeos aí, para que a gente resolva toda uma prova aí, e depois a gente vai para uma explicação. Eu já vou colocar uma explicaçãozinha dela em figuras de linguagem, já vou começar uma explicação também na parte aí de acentuação. Tá? E depois a gente vai fazer uma outra aula só fazendo alguns retoques em acentuação, e a gente vai entrar aí na parte de hífen, e também tem outra coisa que eu quero entrar também, que é a parte de fonemas, certo? Que é uma coisinha meio chatinha, mas vai dar certo, fechou? Forte abraço e até a próxima.